Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos para a realização desta audiência importantíssima sobre as mineradoras em nossa cidade de Poços de Caldas e região e seus planos de segurança. Passamos agora a palavra à senhora Fernanda Gianazzi, engenheira civil de segurança do trabalho e ex-auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite tão importante nessa noite e que possamos aqui aprofundar, não é, essas discussões que estão hoje nos tomando de grande assalto, de grandes preocupações. Em nome do presidente da Câmara, professor, eu quero cumprimentar a todos e dizer, vereadora também, Cecília, que para mim é uma honra estar aqui, porque enquanto atuei na fiscalização por 30 anos do extinto Ministério do Trabalho, que também é muito doloroso imaginar que hoje esse ministério, que tinha um papel importante para a preservação da vida, da segurança dos trabalhadores, passa hoje por uma nova concepção, estando no Ministério da Economia. Então, isso também preocupa, porque no momento onde nós estamos vendo grandes tragédias acontecendo, grandes desastres nesse país, nós não temos um órgão que cuide da segurança e saúde dos trabalhadores. Cumprimento aqui a presença do presidente do Metabase, da direção do Metabase. Eu não sei se há algum outro trabalhador aqui da antiga Urânio do Brasil, hoje INB, que esteja presente, porque nós estivemos, ao longo desses 30 anos, inspecionando empresas do setor nuclear, em especial a INB, evidentemente, em São Paulo, na antiga Nuclemon, que se chamava Nuclebras, Mineroquímica, e que está presente aqui o presidente da Associação Nacional dos Trabalhadores em Produção de Energia Nuclear, o senhor José Venâncio, em que nós viemos de São Paulo para isso. Eu começaria dizendo, de tudo que nós ouvimos aqui, eu acho que se complementam, todos esses conceitos, todas essas análises, elas se complementam, e é importante a gente relembrar aqui a máxima do professor Bernardino Ramazzini, que em 1700, ao escrever o seu livro Do que adoecem os trabalhadores, ele perguntava qual é a sua ocupação. Esse livro retrata ocupação e os agravos que ocorriam por essas ocupações, e era dele a máxima: é melhor prevenir que remediar. Então, acho que essa é a questão que nós temos de atuar aqui em todo o Brasil, Minas Gerais, com todo esse passivo que nós estamos agora conhecendo, porque até então nós não tínhamos ideia da gravidade da situação das barragens de rejeitos. Eu estive aqui em Poços de Caldas, eu passei toda a minha infância vindo aqui. Meu pai é da direção, hoje muito idoso, da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, e passei toda a minha infância vindo todo ano a Poços de Caldas, então tenho aqui um apreço muito grande. E eu estive lá, à época, vistoriando a bacia de rejeitos. E fiquei muito impressionada, e hoje o vereador Paulo Tadeu nos acompanhou à época, e vimos que todo aquele rejeito que vinha de São Paulo, que estava sendo armazenado aqui. E que, na época, e eu não sei se hoje a INB consegue responder, mas o processo de licenciamento da barragem era para o minério de urânio, daqui de Poços de Caldas, e não para qualquer outro material vindo de fora. Então, nós temos aqui guardados 12 mil toneladas da Torta 2, vinda da antiga Nuclemon, de um processo totalmente diferente da mineração de urânio, e sim do tratamento físico e químico da monazita, e 2 mil toneladas aproximadamente de mesotório. Então, eu vou só fazer algumas considerações
dessa opção por um Brasil nuclear, não é? Em uma das audiências, o advogado da INB me perguntou se eu era contra a tecnologia nuclear. Eu disse, olha, a questão não é o contra, a favor, lógico, eu tenho minha opinião pessoal sobre quais usos são sustentáveis, quais usos são socialmente aceitos e necessários, mas tenho dúvidas sobre tantos outros. Esse desenvolvimento sustentável ou ocupacional e ambientalmente equivocado, os avanços tecnológicos não foram acompanhados das devidas proteções à saúde do trabalhador e ao meio ambiente. Falta no setor nuclear, isso a gente vem falando há mais de 20 anos, transparência. A fiscalização e políticas públicas para a prevenção de acidentes nucleares são acidentes ampliados, com grandes eventos e que também com tragédias, como nós vimos Fukushima, ou vimos, no caso de Chernobyl, e a própria Nuclemon, em São Paulo, que deixou para nós ali um legado de rejeitos, desses rejeitos vieram para Poços de Caldas, mas nós temos muito ainda rejeitos da antiga Nuclemon num sítio em Itu, Botuxim, um sítio hoje pertencente à INB, temos um depósito provisório e extremamente precário em Interlagos, na Avenida Interlagos, ali próximo do autódromo, do lado da igreja ali, a famosa igreja do Padre Marcelo. Então, tudo isso nos preocupa, porque todas essas opções, elas geram rejeitos que vão ficar por séculos para serem administrados por nós, pela população, e o custo disso. E por que são negligenciadas essas bacias de rejeitos? Porque elas são custosas. Quem é que vai investir em algo que não tem nenhuma serventia? É o que nós vimos lá em Brumadinho, é o que nós vimos aqui também em Poços de Caldas e lá no depósito de Interlagos, que é mantido de maneira muito precária. E não existe uma gestão séria dos rejeitos tóxicos, cancerígenos, poluentes e perigosos. Essas bacias de rejeitos contêm materiais estranhos à sua licença de funcionamento e à sua licença ambiental. Aqui é um relatório que trata dos efeitos biológicos das radiações ionizantes. Eu friso a questão que, para nós, é muito cara. Não há nível ou limite seguro para a exposição à radiação. Isso tem que deixar bem claro. Porque, em geral, nós escutamos, mas é radiação de fundo aqui, Poços de Caldas, o background, é próximo ao que nós temos da radiação solar, ouvimos isso também lá na INB, em São Paulo, em tantas outras instalações das indústrias nucleares do Brasil. Então, nós temos que deixar bem claro que todos os níveis de radiação causam câncer, mesmo exposição a doses muito baixas, como a radiação de fundo. Exposições adicionais causam riscos adicionais. Riscos de exposição de baixas doses foram maiores do que se pensava anteriormente na versão desse relatório de 1990. Aqui tem várias questões. Nós enfrentamos, num grupo de 65 ex-empregados da Nuclemon, 15 já faleceram de câncer, e nós estamos numa batalha intensa com a INB para que ela preste atenção à saúde integral desses trabalhadores. Quando eu ouvi o vereador aqui de Caldas falando do câncer, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que a vigilância sanitária aqui do município nunca esteve presente nas audiências que a gente já participou aqui sobre a INB. É fundamental que os órgãos de saúde estejam presentes e acompanhem a população que foi exposta, não só ocupacionalmente, mas ambientalmente exposta. Nós sabemos dos efeitos mutagênicos, teratogênicos, dessas exposições, mesmo de baixa dose. Então, tudo isso precisaria ser muito bem mapeado, porque
temos aí um passivo, não só ambiental, mas um passivo social. Vejam que um empreendimento com 13 anos de existência, né, de produção, o que gera para a população? Após 40 anos, nós temos de discutir que as medidas que deveriam ter sido adotadas e não foram. Então, isso preocupa sobremaneira todos nós que aqui estivemos. Além do que o que me deixa muito consternada em Poços de Caldas, eu acho que eu já falei isso aqui em audiência pública, é ver que tanto a Alcoa, que eu estive lá, acompanhei caso de mesotelioma por amianto, lá daqui da empresa de Poços de Caldas. O mesotelioma é um câncer do amianto de um trabalhador que faleceu aos 40 e poucos anos de idade, e INB é que Poços de Caldas, que tem uma vocação turística, né, e que já foi o paraíso, né, das virgens, era assim conhecido, pelo menos na minha época, todas as noivas que se casavam queriam vir para Poços de Caldas. O véu das noivas, né, a cascata das antas, eu andava a cavalo, e vejo que esses empreendimentos que não geraram os mesmos empregos que a indústria do turismo, né, o que fizeram com essas belezas naturais. Hoje, com muita tristeza, passei em Águas da Prata e vendo hotéis em ruínas, numa região que tem esse potencial turístico tão importante. E é isso que nós, vocês, moradores de Poços, de Águas da Prata, de Caldas, enfim, é isso que nós temos de resgatar, o potencial que essas regiões têm. Hoje eu comprei um monte de doces para levar para o meu pai, que está muito doente. Por quê? Porque vocês têm uma indústria, alimentícia aqui, laticínios, tão importantes. Eu não nego que haja outras atividades na região, mas eu acho que nós temos de rever esse desenvolvimento sustentável e cuidado ao licenciar empresas que prometem mundos e fundos e deixam para nós essas tragédias socioambientais. Na próxima, então, esse relatório está à disposição, e estima-se que 1 em cada 100 indivíduos do público terá câncer se exposto a 1 milisievert por ano por 70 anos ou mais, sendo um câncer fatal a cada 175 pessoas expostas nessas condições. Eu vi um relatório que o INCA, o Instituto do Câncer, fez aqui, extremamente incompleto, extremamente deficiente, apesar de todo o respeito que nós temos ao Instituto, mas urgem estudos de órgãos de saúde para fazer realmente um levantamento sobre a população dessa região. Eu não vou ler todo esse relatório, porque ele é muito extenso, mas exposições desnecessárias a radiações devem ser evitadas. Remediação de sítios radioativos, o descomissionamento devem deixá-lo no nível mais alto de descontaminação. Isso custa muito. E um relatório interno da INB diz que o seguinte, que desde 2009 há um plano de descomissionamento aqui em curso. Eu não conheço, eu não sei em que estágio está esse plano de descomissionamento, que deveria restituir o mais próximo possível do que era na sua origem. A gente sabe que isso é utópico, mas a INB, em seu relatório, inclusive menciona que ela pretende deixar esse sítio para uso total, tanto para a agricultura como para a moradia. Nós esperamos que isso ocorra, que possa haver essa recuperação ambiental que chegue bem próximo daquilo que já foi no passado. Talvez, tecnicamente, nós não tenhamos ainda recursos para tanto, mas nós temos de lutar por isso, a recuperação ambiental dessas áreas degradadas. O risco de câncer, sob baixas doses de radiação ionizante, esse estudo é um retrospectivo de coorte em 15 países, e pequeno, mas significativo aumento da mortalidade por câncer relacionado à radiação ionizante por exposição de baixa dose. Bom, aqui foi o que nós encontramos na INB, na antiga Urânio do Brasil, à época, na bacia de rejeitos.
Foi algo que me deixou extremamente chocada de ver que as nascentes do Soberbo e Soberbinho, que desaguam, então, na bacia do Rio das Antas, é esse? Está correto? Não é? E que continham, certo? Bacia das Antas? Sim. É porque, na época, eu até imaginei que fosse o Rio Pardo. Eu sou de Ribeirão Preto, nascido em Ribeirão Preto, e o Rio Pardo atravessa a minha cidade, né, ali. E então, se eu estiver confundindo só em que bacia essas duas nascentes, elas pertencem a qual bacia, eu vi que de Caldas é o Rio Pardo. Então, vejam, esse resíduo que veio, rejeito, melhor dizendo, que veio da antiga INB, ele estava disposto dessa maneira dentro da bacia de rejeitos e era mesotório. Sou eu aqui medindo, já há algum tempo, os tambores metálicos que continham o mesotório, o rádio 228, extremamente solúvel em água. Na época, uma das questões que nós levantamos e que não houve resposta, por que essa bacia de rejeitos ela não foi impermeabilizada? Ela está em base de argila, ok? Nós sabemos as propriedades da argila, mas imaginando que ali foram depositados materiais altamente solúveis em água e tendo as nascentes nessa bacia, por que a Andrade Gutierrez, ou enfim, as empreiteiras que se envolveram nessa construção em plena ditadura militar, elas não fizeram essa impermeabilização? Essa foi uma pergunta que nunca foi respondida, e gostaria até que a INB um dia nos esclarecesse. Essa foi a situação que nós encontramos das 12 mil toneladas de torta 2. Elas estavam dispostas dessa maneira. Com a ação da promotoria de Caldas e do juiz, à época, me parece que Dr. Tovani, a primeira adoção, a primeira medida adotada foi que nenhum rejeito mais viesse de São Paulo para cá. Por isso que eles estão armazenados lá em Interlagos, porque a ideia da Nuclemon, quando fez o seu descomissionamento lá, tanto da usina de Santo Amaro, como da usina, o projeto era retirar todo aquele rejeito e trazer para cá. Não foi permitido, em boa hora, e esses tambores, essas bombonas plásticas, na sua maioria, todas estufadas, danificadas, elas foram colocadas em galpões provisórios para que pudessem atender essas medidas judiciais. O que acontece? E aí a experiência que a gente tem na usina, o fato, eu vou mostrar mais para frente, para vocês verem como é o depósito de Interlagos. São as mesmas bombonas que estão aqui em Poços de Caldas. Como é um material altamente expansivo, a manutenção dessas bombonas é muito difícil, tem de ser feita com muita frequência, porque elas expandem e vazam. Esse é um depósito provisório, que está há mais de 30, 40 anos, lá em Interlagos, e vocês veem que vazamento, água de chuva, telhados danificados, pisos com recalques muito grandes, porque o peso, nós temos aqui alguma coisa em torno de 100 toneladas de rejeito, tanto da torta 2, como do mesotório, e que estão aí. Vejam o estado que a gente encontrou esses galpões. Provavelmente, aqui em Poços, a situação não é muito diferente, porque é o mesmo material. E algo que me preocupa muito é o fato, vejam, containers marítimos, para guardar, são depósitos improvisados, aberturas, isso aqui nós encontramos em Caetité também. Um depósito que guarda material radioativo e que gera o gás radônio, reconhecidamente cancerígeno para os seres humanos, e que há aberturas para o meio ambiente externo. Então, uma prática que nós condenamos, que a INB fazia em São Paulo, era, pela manhã, abrir os galpões para que o gás seja liberado, já que a meia-vida dele é bastante curta, mas ele é altamente tóxico e reconhecidamente cancerígeno. E aqui, nos galpões, a prática deve ser a mesma.
para onde esse gás está sendo liberado? Para o ambiente, com certeza. Tá? Então, vejam o estado desses galpões, todos provisórios. Tudo que nós encontramos dentro do IPEM, nos galpões do IPEM, que também recebe rejeitos radioativos dentro da cidade universitária de São Paulo, tudo é provisório. O depósito de lá tem a minha idade, 61 anos, quer dizer, é uma provisoriedade que vai se tornando permanente. Não é? E aqui, lá, todo o ambiente, tem muito material enterrado. Vejam o dosímetro, o estado de um dosímetro que deveria estar monitorando radiação. Né? Não havia nas cercas as indicações de que ali tem material radioativo. Nós encontramos mendigos dormindo aqui no depósito, né, pela cerca, que estava danificada também. Não há o símbolo radioativo com tamanho grande, tá, com tamanho que possa alertar a população de que não é para entrar ali naquela área. Né? Isso no geral. E voltando aqui só rapidamente para a conclusão, eu queria só reforçar, tá, esses conceitos de saúde, que nós temos lutado muito, que é a luta das vítimas de radiação pelo reconhecimento do nexo causal e pelo cumprimento do artigo 12 da Convenção 115 da OIT. Anésio, mais uma vez eu faço um apelo que os ex-empregados e atuais empregados da INB lutem, porque essa convenção existe desde a década de 60, ela foi sancionada, ela só não foi regulamentada, mas ela é autorregulamentável, que diz que todo trabalhador que foi exposto à radiação, esse artigo 12º, ele deverá ser submetido a exame médico apropriado antes ou pouco depois da ocupação em tais trabalhos e submeter-se ulteriormente a exames médicos a intervalos apropriados. Houve uma ação da Antipem na Justiça do Trabalho em São Paulo para que esses 65 ex-empregados recebessem da empresa essa atenção integral à saúde, um acompanhamento periódico dos exames de saúde, tratamento, quando necessário, hospitalar, ambulatorial. Nós estamos numa batalha muito forte com a INB, que se recusa a cumprir a Convenção 115 da OIT, que é uma obrigação que o país assumiu com uma entidade ligada às Nações Unidas, e que a INB... Desculpe, essa semana, inclusive, semana passada, nós tivemos no Rio de Janeiro com os advogados dela, ela se recusa a discutir o cumprimento da Convenção 115 da OIT. Existe um projeto de lei 7.065 de 2006 que dispõe sobre a proteção aos trabalhadores ocupacionalmente expostos à radiação e regulamenta o artigo 12 da Convenção 115 e da outras providências. Isso está parado na CCJ, tá? Da Câmara Federal. Então, fica aqui um apelo, né? Esse foi a judicialização da exposição à radiação, né? Foi uma ação plurima, eu corrijo aqui, foram 65, hoje 50 vivos, 15 falecidos com câncer, tá? E lutando na justiça para o reconhecimento de que seus cânceres são provenientes da exposição à torta-2, ao mesotório, à radiação de baixa dose, como se dizia, não tem problema, é radiação alfa. E se nós formos ver essa portaria, que é uma portaria interministerial entre o ex-Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde e Previdência Social, que criou uma lista nacional de agentes cancerígenos para humanos, a LINASH, que como referência para a formulação de políticas públicas na forma do anexo a essa portaria. Vocês vão ver no grupo 1 dos agentes confirmados como carcinogênicos para humanos. Radiação de nêutrons, radiação ionizante, todos os tipos, radiação solar, radiação ultravioleta, radiação X e gama, rádio 224, rádio 226, rádio 228, que a gente encontrou na bacia de rejeitos aqui, da INB, Poços de Caldas, né, do Planalto, radioisótopos, incluindo o iodo 131, radionuclídeos e o radônio. Todos eles são agentes reconhecidamente cancerígenos.
Todos que foram expostos, que estão expostos, têm de ser monitorados também na saúde. A preservação do ambiente é fundamental para as futuras gerações, mas nós temos de preservar a vida. E eu acho que o meu colega engenheiro colocou isso aqui como valor, né, que nós devemos preservar. E fica, então, aqui um apelo que vocês, expostos ocupacional ou ambientalmente, exijam ser monitorados e que a INB assuma suas responsabilidades. Porque quando se fez a opção por um Brasil nuclear, não era só para produzir urânio, né, como se dizia à época. O Brasil, se não explorar o urânio, vai voltar à idade das cavernas. Né? Era assim que diziam. Nós teremos, eu me lembro que aqui em Poços, um dos slogans que os militares usaram é que nós teríamos a total, como posso dizer, reservas de tal monta que nos colocaria na condição de um país avançado, que as nossas reservas, que não eram verdade, depois nós vimos isso aqui, que não durou 13 anos a mineração aqui, tá? As reservas foram esgotadas, comercialmente não havia mais interesse, e que não nos colocou à frente de nenhuma outra nação. O Brasil continua com seus problemas estruturais. Então, eu, com muita emoção, tá? Eu agradeço a presença de vocês e me coloco à disposição naquilo que nós pudermos contribuir para que a gente avance. Nós não queremos o atraso, nós não queremos acabar com nenhum empreendimento, mas nós exigimos responsabilidade desses empreendimentos para que eles realmente tragam progresso para a população, os tão sonhados empregos, não destruindo outras categorias profissionais, outros setores produtivos, e que traga para todos nós prosperidade. Muito obrigada.